Crime de ameaça é um crime grave ou não? Que tem pessoas que diz até o seguinte: quem fala que vai fazer, não faz. E aí? A maioria ameaça, mas a maioria não mata. A maioria não mata. A UEPB é um lugar seguro? Será que se Não faz tivesse uma sentido. viatura ali na frente, esse cidadão que deu cabo da vida do outro, será que ele teria tomado a E mesma por que iniciativa? é que tem que ter uma viatura na frente da UEPB? Todo dia, toda hora, praticamente 24 horas. No seu ponto de vista, não é para ter? Com base em quê? E aí, pessoal, beleza? Estamos começando aqui mais um vídeo do Cotidiano Policial. Para quem chegou de paraquedas aí, como se diz no YouTube, né? Nesse vídeo, nós somos o canal que trata de assuntos relacionados à segurança pública, ações policiais, jurídicas, enfim, segurança pública muito abrangente, é algo muito abrangente, consequentemente aborda uma série de assuntos, de segmentos e etc. Hoje a gente estou aqui com o colega Marcos Aurélio, que é repórter, e a gente vai falar um pouco sobre, na verdade, fazer 5 perguntas, vocês já devem até ter visto aí na edição da entrada, da introdução do programa, fazer 5 perguntas, ou pelo menos refletir sobre, debater, conversar, discutir sobre 5 perguntas a respeito da tragédia que aconteceu aqui em Campina Grande no último sábado, na Universidade Estadual da Paraíba, o EPB, onde um empresário assassinou um professor do Estado, não era o professor da universidade, mas era um professor do Estado e que trabalhava, tinha uma papelaria lá dentro da UEPB. E antes de começarmos, aproveitar para prestar solidariedade, expressar nossos profundos sentimentos à família, primeiramente a família enlutada, de Keiner Diniz, que foi a vítima do caso, né? Keiner, inclusive, irmão de um colega nosso da Polícia Civil, de Caio. E aí a gente, em nome de Caio, a gente lamenta aí, expressa nossos profundos sentimentos e, em nome de Caio, se estende a toda a família dele. Em segundo lugar, também a família, por que não, do assassino, já que o assassino é uma coisa, a família dele é outra, né? Um caso desse acaba destruindo 2 famílias, na verdade. Então, o nosso bate-papo de hoje aí é sobre esse tema. É isso aí, Marcos. É isso aí, Saulo. Cotidiano Policial é, na verdade, uma plataforma muito importante em que constantemente você tem publicado vídeos, né, da área policial em todo o estado da Paraíba e, por que não dizer, do Brasil. É um prazer estar com você aqui para que a gente possa debater esse fato que aconteceu aqui em Campina Grande, né, conhecida como a nossa Rainha da Borborema, é um dos polos da Universidade Estadual, mais conhecido como Central de Aulas. Inclusive, na verdade, esse crime repercutiu nacionalmente, ainda, de certa forma ainda repercute, mas ali nas primeiras horas, primeiras 24 horas após o crime, repercutiu nacionalmente, saiu em rede nacional. Acredito que pelo fato de ter ocorrido dentro de um centro universitário, né? Isso não é tão comum, vamos dizer assim, e talvez por isso que tenha tido toda essa repercussão. Agora sim, como eu disse no início, teve uma coletiva com os delegados, doutor Paulo Ene, superintendente, doutor Ramires São Pedro, da Homicídios, eles explicaram lá toda a dinâmica do crime, tudo como aconteceu, mas como é muito abrangente esse tipo de situação, a gente elencou aqui pelo menos 5 perguntas ou 5 reflexões, né, que muitas vezes não dá tempo de se abordar numa entrevista coletiva, e nem tampouco qualquer roda de discussão, porque, como eu disse, é algo muito abrangente, coisas subliminares, assim, meio que subjetivas também, mas que eu acho interessante a gente abordar sobre esse assunto. São 5, a partir de agora a gente vai começar a pensar um pouco sobre isso. Vamos lá. A primeira pergunta, a reflexão que a gente gostaria de fazer, dentro desse contexto. As investigações mostram que a mulher já vinha sendo ameaçada.
né, por ele, uma relação conturbada, e durante essas discussões rolavam algumas ameaças, enfim, inclusive ele, a gente diz ele é o ex-marido dela, né, o empresário Flávio, ele teria, ele comprou inclusive um revólver e teria uma pistola, revólver agora não, uma pistola, né, e teria ameaçado, mostrado a ela em uma forma de ameaça, tá, enfim, era uma relação em que havia ameaça. E a pergunta é, crime de ameaça é um crime grave ou não? É um crime porque houve sim, como você bem falou, a ameaça. E o indivíduo que comete esse tipo de atitude, ele pode ser penalizado judicialmente com 6 meses a 1 ano de detenção e até mesmo multa. Agora, no meu ponto de vista, dependendo do tipo de ameaça em que a vítima ela é sofrida, era para ter uma rigidez maior por parte da lei brasileira. É aí onde entra a questão da reflexão, porque veja só, digamos que, sei lá, por exemplo, está tendo um jogo de futebol e ali você sabe que em alguns momentos a coisa esquenta e tal, e acaba, vai dar uma cotovelada no outro, dá enfim, uma pancada no outro ali, rola uma discussão e uma ameaça. Você vai ver, depois eu lhe pego. Depois eu lhe pego, pode soar como uma ameaça. Mas pode ser um momento de cabeça quente, aquela coisa. A adrenalina lá em cima, né? Mas não deixa de ser uma ameaça. Dentro desse contexto, depois eu lhe pego. Talvez por isso o legislador tenha entendido lá atrás, quando ele aprovou a lei, talvez por isso ele não tenha aprovado uma lei, uma punição tão rigorosa. O mesmo vale para uma discussão entre vizinhos, entre amigos, enfim. Exemplos temos inúmeros. Mas aí aquela questão, a pessoa que recebe a ameaça, e se a ameaça for mais veemente, não deixa de ser, é a mesma ameaça. Mas se ela for mais veemente, eu vou lhe matar. Vou pegar, você vai ver se eu não vou lhe matar. É o mesmo crime, com a mesma punição branda, aí, dependendo do ponto de vista, mas a forma como a outra pessoa que está recebendo essa ameaça já impacta, né, de forma diferente. Aí quando eu pergunto assim para reflexão se o crime de ameaça é um crime grave ou não, eu nem me refiro tanto à questão do ponto de vista jurídico. Porque juridicamente já dá para entender, até pela punição, que não é um crime grave. O legislador, como disse, não entende como um crime grave. Nem cadeia dá. O cara não vai nem preso. E é bom que quem esteja assistindo entenda isso, porque muitas vezes a pessoa recebe uma ameaça, vai na delegacia, faz um BO, a polícia faz sua parte, que é chamar a pessoa denunciada para ela assinar um papel, e o caso se resolve na justiça. A pessoa não fica presa. E aí quem fez a denúncia, às vezes, acha que a polícia não fez a parte dela. Só que a pessoa que assina um papel, às vezes são vizinhos, né? Ali perto. E aí fica denunciante e denunciado se veem ali, depois já dessa situação. Um clima chato. E às vezes pode soar como que a polícia não fez nada. Olha, eu fui lá, denunciei o cara tá aqui passando na minha rua, olha para mim, fica rindo. Enfim. Juridicamente não é um crime grave, mas para a pessoa que está sendo ameaçada, aí fica a reflexão. Se isso é uma violência grave ou não, né? Vai depender muito de quem está recebendo a ameaça e do contexto em que esse crime foi cometido. Porque há casos em que a pessoa, inclusive, não sai nem de casa, com medo. Deixa de trabalhar, deixa de estudar, com medo de morrer, né? Porque está sendo ameaçado. Então essa é a primeira reflexão, ou a primeira pergunta, quem quiser comentar nos comentários, fica à vontade, né? Que a gente faz. Muito bem. Saulo, divide opiniões, que tem pessoas que dizem até o seguinte: quem fala que vai fazer, não faz. Pois é. E aí? Mas está vendo que é interessante esse debate, porque alguns ditos populares se desmancham, muitas vezes com fatos reais. Esse cidadão aí que matou e suicidou, ele prometeu.
de acordo do delegado deu entrevista e disse, né, que a então esposa dele, a ex-companheira dele, disse na delegacia que ele já tinha ameaçado. Ele disse que ele tinha dito que ia fazer justamente isso, ia matar ele, ia matar ia matar ela, ia matar o namorado dela, que era quem, né? Isso. E depois ia se matar. Então ele fez quase tudo como prometera. Ele apenas não conseguiu, graças a Deus, né, menos mal, matar ela. Mas o que ele prometeu, ele tentou cumprir, cumpriu parte. Então isso quebra aquela história de que quem promete não faz, algo nesse sentido. Quem diz que vai fazer, não não faz. faz. Exato. Quem ameaça não cumpre, quem ameaça não faz, é mais ou menos isso. Então, assim, cada caso é um caso, gente. Devagar. Pois bem, opiniões que se divergem é justamente isso aí que a gente está debatendo, Saulo. Mas, no tocante à ameaça, isso é muito ruim para quem comete. Até porque o cidadão de bem recebendo uma ameaça, independente de quem seja, ele já começa por aí perdendo a paz. Eu, graças a Deus, né, fisicamente não recebi diretamente alguma ameaça, e sim, recebi várias via telefone por pessoas que também eu não conheço nem me interessa. Isso para mim é relevante porque no meu dia a dia torna-se quase que natural, por ser um repórter amigo da segurança pública do estado da Paraíba e mostrar todas as ações. É claro que aquele que comete esse tipo de crime ou outros não fica satisfeito com isso por causa dessa ligação que nós temos em mostrar o trabalho das forças de segurança do nosso estado. Agora, é lamentável alguém que, principalmente do gênero masculino, que ameaça uma mulher. E eu acho que em todo caso tem que ser acompanhado pelas autoridades competentes, e no caso em foco aqui, o que chama atenção é porque a mulher que, para a felicidade, não foi localizada e que também não perdeu a vida, ela não tinha feito nenhum tipo de registro de ocorrência. Agora, fica aquela pergunta: quem recebe a ameaça tem de fazer um registro de ocorrência para conhecimento das autoridades competentes. Mas será que muitas das mulheres, assim como essa, já não tinha feito um registro de ocorrência na Polícia Civil, com medo dele cometer algo contra a vida da pessoa? Porque é muito fácil no nosso dia a dia a gente encontrar alguém e mulheres que entre si conversam dizendo: olha, meu marido me ameaçou e eu não sei o que é que eu faça. E a colega dizer: faz um registro de ocorrência. Mas o que chama a atenção, Saulo, é que, será que após esse registro de ocorrência, as autoridades competentes vai garantir a integridade da vida dessa pessoa? O que chama a atenção é justamente isso. No meu ponto de vista, como homem, é que muitas delas não fazem registro de ocorrência com medo ou sofrendo ameaças por parte do seu companheiro ou até mesmo ex-companheiro. Aí é que fica essa interrogação, e é importante esse fato a gente debater nesse momento aqui no Cotidiano Policial. A gente chega nessa interrogação já, faz parte de uma das reflexões aqui. Vamos para segundo ponto aqui, segunda reflexão. Como evitar um crime passional? Como é que uma polícia, ou as polícias, ou quem quer que seja, conseguem evitar, preste atenção no termo, evitar fazer com que não aconteça um crime passional dessa natureza? Como é que se faz isso? Não sendo negativo, porque quem quer fazer, ele arruma um jeito de fazer. Agora, claro, existem meios para que a pessoa sendo vítima, né, ele recorra às autoridades competentes, fazendo no mínimo um registro policial para conhecimento das autoridades. E o importante é romper o silêncio e não aguentar ameaças calado, sofrendo situações difíceis que atingem seu psicológico, atinge toda uma família. É importante sim. Mas evita? Não evita, porque quem quer fazer, faz em qualquer momento.
A não ser que o cidadão, a pessoa, se isole de uma forma total. Mas precisamos de trabalhar, precisamos de nos locomover, precisamos de viver em sociedade. Então, como evitar um crime dessa natureza? Neste caso, que nós estamos aqui mencionando, essa mulher escapou por sorte, por não estar no local em que o indivíduo a procurou no dia de ter cometido esse crime. Vamos lá. Por que é que por que essa pergunta é feita dessa forma? Como evitar um crime passional? Porque muitas vezes, para o senso comum, pode parecer, e aí muita gente diz já assim, nas redes sociais, nas discussões, a gente vê isso, que a polícia meio que poderia evitar e não evitou. Quando a gente sabe que não é bem assim, que a realidade é outra. Aliás, todo mundo com um pouquinho de... pensando um pouquinho, poder raciocinar um pouco, vai constatar que não tem condição. Você que está em casa agora, imagine se a polícia tem como chegar na sua casa agora, dentro desse exato minuto. Não tem como. Então, se existe um problema dentro de uma casa, entre um casal que já vem brigando, e de repente o homem ou a mulher resolvem se matar aí, um mata o outro, enfim, de repente ocorre aí um crime passional, é simplesmente impossível de qualquer polícia no mundo evitar um crime desse. Não tem como evitar o crime, esse tipo de crime. Isso é um trabalho que tem que ser feito antes, não... E aí é onde entra a discussão. Não necessariamente pela polícia. Essa conta não pode cair no colo da polícia. A polícia pode e deve fazer sua parte, né? Depois que o crime ocorre. Pode fazer trabalho preventivo também? Pode, bacana, deve. Mas assim, vejamos, entendamos a situação. Crime passional, família, ambiente doméstico. É algo que puxa muito mais, pelo menos a princípio, puxa muito mais para serviço social, para psicologia, né? Se um casal vê que a coisa não está dando certo, se uma mulher, ou vice-versa, tá, gente? Ou mulher, homem, enfim. Um casal hétero, homo, tanto faz. Quando isso é casal, né? Se um casal percebe, se alguém, ou pelo menos um dos dois, percebe que o companheiro ou companheira está um pouco alterado, meio complicado, diferente, o primeiro passo é procurar ajuda psicológica. Ajuda, né, psicológica, psiquiatra, para ver se aquela... Porque isso, o ciúme exacerbado, ter ciúme é bom, é um sinal de amor, Agora, tudo na vida é um equilíbrio, né? Não pode ser nada de extremo. Então, ciúme exacerbado é um sinal já de doença, que a coisa está ficando, está saindo, quando sai do normal, é um sinal que a coisa já está beirando a doença. E quem trata de doença não é polícia. Quem trata de doença é profissional de saúde, física ou mental. Então, em princípio, a forma mais recomendável, sei lá, acho que... Claro que os profissionais de saúde aqui, interessante, um dia a gente traz para conversar sobre isso, saúde mental. Tem muito mais o que falar sobre isso. Mas, assim, a princípio, a saída seria essa. O casal, ou um dos que compõem o casal, um deles, geralmente a vítima, né? Tentar convencer a outra parte de que precisa se tratar. Porque falar em separação, dependendo da situação, né, gente? Estamos tentando contextualizar dentro dessa questão desse crime aqui, certo? Falar em separação de cara, assim, para uma situação com um cara que eventualmente não tá com a cabeça louca lá e não vai aceitar, talvez seja um risco. Então, seja melhor antes fazer uma espécie de terapia de casal, que se tem várias aí, para ver se o camarada lá consegue entender que ninguém é de ninguém, né?
que a vida sem ela pode ser, já que ele não quer separar, pode no início ser difícil, mas o mundo gira, as coisas se consertam, as coisas se normalizam no decorrer do tempo. Então, assim, no primeiro momento seria uma espécie de tratamento nesse sentido. Só que parece, ao que se percebe, a gente ainda não tem essa cultura, não tem nada voltado, diga a gente, é a sociedade brasileira, ou não existe nada voltado em termos de programas governamentais, seja qual for a esfera administrativa, município, estado ou federal, não sei. Se existe, eu desconheço algum programa desse sentido que possa, né, talvez ONG, eu não sei, também não sei se tem, que possa captar esses casais, identificar. Obviamente que o pontapé tem que partir do próprio casal, né? A ONG, seja lá o que for, ONG ou o governo, não vai adivinhar, não, em tal casa, em tal rua está tendo um problema, não. Tem que vir de lá para cá a primeira informação. Aqui eu estou com um problema assim, assim, assado, e queria ver se tem uma forma aí da gente conscientizar meu marido ou minha esposa a entender que não dá mais. Eu acho que deveria ser por aí primeiro. Depois, como se diz no meio policial, o uso progressivo da força é que vai adentrando na esfera policial. Como isso não existe, a bomba estoura, e quando a bomba estoura, né, aí já não tem muito o que fazer, sobra para a polícia. E muitas vezes a sociedade acha que aquilo aconteceu por falta de polícia. Então, assim, não é por aí, né? Bom, primeiro, Saulo, para deixar claro que polícia, independente de ser civil ou militar, ela não é onisciente nem onipresente. Agora, é importante, principalmente pelo lado mais frágil, no caso da mulher, que ela procure sim ajuda. Eu sei que não é fácil quem convive com uma pessoa complicada, que vive ameaçando você chegar e se abrir com qualquer um. Mas eu acho que quem tem família, é importante você relatar, né, ainda que em segredo, ainda que em secreto, repassar para essas pessoas o que ela vem sofrendo. Eu só não acho que o silêncio é a melhor saída. Hoje nós temos ferramentas importantes, como o 190 ou 197, em que você se identifica, se quiser. Nós temos as delegacias de bairros que estão abertas 24 horas, em que essa pessoa, sigilosamente, ela pode procurar essas unidades para falar o seu relato e o que elas vêm sofrendo. Existem amigos também, pessoas confidentes que você pode compartilhar esse tipo de situação. Eu só acho que o silêncio não é a melhor saída, porque quem quer fazer, faz. E quem ameaça, outros dizem que não, mas termina cometendo tal delito. E a gente vê que o número de mulheres sendo assassinadas em nosso Brasil é muito alto, é alarmante. Agora, tem como evitar? Não, mas existe a prevenção. A prevenção é justamente isso, do meu ponto de vista, é você romper o silêncio e não ficar só para si sofrendo essas ameaças, porque ele traz um tormento muito grande. Isso, o psicológico fica abalado. Então, a orientação que eu deixo para as mulheres é que rompa o silêncio. E outra coisa, existem muitas delas que vivem sofrendo. Enquanto nós estamos aqui falando desse tema tão importante, quantas e quantas mulheres não estão sendo assassinadas agora e sofrendo maus tratos, torturas, entre outras situações mais. Mas é lamentável, no tempo em que estamos vivendo, mulheres sendo sacrificadas por homens possessivos que não querem aceitar o fim do relacionamento. Ninguém é dono de ninguém. O importante é você que é casado, você que é noivo, você que tem uma convivência conjugal, é procurar se alinhar, conversar entre si, para que não seja a tal ponto e as situações que nós estamos vivenciando todos os dias nos meios de comunicação. Pois é, você disse que
Aliás, a gente já vem dizendo que não tem como evitar. Tem como diminuir a incidência. Por que é que não tem como evitar? Na última parte, que é a pergunta número 5, quando a gente for discutir um pouco sobre ela, a gente vai entender por que é que não tem como evitar. Vamos lá. Terceira pergunta aqui para a gente refletir. Faz um pouco da ligação com a segunda, né? Você falou, inclusive, sobre a questão do boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, ele garante segurança? Ah, beleza, eu vou lá denunciar meu marido. Eu tô garantido, a minha segurança está garantida? E aí, sim ou não? Um boletim de ocorrência, ele não garante a vida de ninguém. Mas se existe autoridade competente para tal finalidade, eu acho que é importante, como falei anteriormente, com que a mulher ou até mesmo o homem, ele faça o seu registro, porque não é só a mulher que sofre ameaça. No tocante à convivência conjugal, o homem também sofre, sim, e é agredido. Agora, o número maior são de mulheres, mas que eu oriento e acho muito importante com que a autoridade competente ela tome conhecimento do fato de ameaça. Agora, cabe a você, mulher, que está nos assistindo nesse momento, tomar essa decisão. E caso esteja sendo ameaçada, porque muitos deles, Saulo, diz mais, se você me denunciar, eu lhe mato, que é algo muito sério. A vida só é uma. Mas você, mulher, pode sim romper o silêncio, fazer a diferença, comunicar para os seus familiares e outra, quando não dá, não dá. Trazendo para o contexto bíblico, é claro que está escrito, o que Deus uniu, não separa o homem. Mas será que é necessário e obrigado a mulher viver sofrendo a vida toda com um cara que não dá assistência, com um cara que maltrata, com um cara que não trata bem os filhos e muitas vezes os familiares? Você é obrigado a conviver? No meu ponto de vista, não. Então, mulher tem total liberdade, sim, de dizer se quer permanecer junta, convivendo ou não. Esse é o meu ponto de vista. Sobre essa parte aí, eu faria caberia até mais, mas eu faria três observações. Primeiro, fazendo aqui uma analogia, né? Eu gosto às vezes de fazer analogia de questão de segurança com saúde pública. Quando se diz que o boletim de ocorrência não garante a segurança, fazendo aqui uma analogia mais ou menos, uma cirurgia garante a saúde plena de alguém? Dependendo do tipo de cirurgia e do estado em que a doença encontra-se instalada no indivíduo, tudo depende. Tudo, muito bem, a resposta está aí, tudo depende. Depende do profissional, depende do tempo de estadiamento da doença, o organismo da pessoa, como é que ela vai reagir? Também. Como vai reagir à cirurgia? Tá muito na moda correr, né? Tá, galera fitness e tal, muita gente correndo. O atletismo, né? Atleta correndo, manhã, tarde, noite, correndo todo canto. Se eu passar a correr, praticar esportes, correr só não, praticar esportes, me alimentar bem, levar uma vida saudável. É o seu caso, Saulo? Não. Não é o seu caso. Mas, por exemplo, eu vou dizer. Mas você está tendo exemplo em casa e está dando o pontapé inicial e superando obstáculos, né? Mas eu vou puxar mais para trás. Se uma pessoa com 20 anos de idade teve toda uma vidazinha regrada, tal, atleta, não bebe, não fuma, não faz estardalhaço, pratica esporte, enfim. É garantia que essa pessoa não tenha um problema de saúde? Não. É garantido que essa pessoa não sofra um infarto? Não, mas aí existe a prevenção. Pronto. Uma coisa, é isso que você quer saber. Eu quero. Existe como prevenir? Nesse caso, sim, existe. Não, existe, exatamente. Existe como prevenir, mas é garantia, não é? Não. Eu estou fazendo essa analogia, a questão do BO. Quando se diz, sim, eu vou fazer um BO. O registro é a prevenção, claro. Exatamente, eu vou chegar lá.
Eu quero fazer o BO, mas garante a minha... Não, nada garante. Eu vou mostrar daqui a pouco que nada garante nada. Nada garante nada. Assim como tudo é incerto nessa vida. Exatamente. Eu estou puxando para a saúde para tentar ver que essas questões do depende não é só na segurança, né? É em praticamente tudo na vida. Mas assim, a questão do boletim de ocorrência. Por que é que é... Aí já vou para a segunda observação sobre esse tema aqui. Por que é importante fazer? Primeiro, assim como ocorre com os demais tipos, espécies de criminosos, ladrão, assassino, estuprador, o agressor de mulheres também existem níveis de coragem. Por exemplo, a maioria ameaça, mas a maioria não mata. A maioria não mata. Por que é que você diz isso? Eu digo isso baseado em quê? Nos números. Você pegar a estatística de delegacias, é muito simples. Você chega no ano tal, 2024. Por favor, aí, vamos lá pesquisar. Quantos crimes de ameaça foram cometidos de homem contra mulheres durante o ano? X crime, 200, 300, não sei. Quantos resultaram em morte? Isso é estatística. Esse é o dado. Essa é a ciência. Entendeu? Quantos homens disseram, eu vou lhe matar. Se você me der o céu, eu vou lhe matar. E quantos, no final das contas, foram e mataram realmente? Então, isso prova de que, assim, quando eu falo níveis de coragem, porque, assim, tem a... E aí não vale só para agressor de mulher, não. Vale para no geral. Eu trabalhei em delegacia digital, a gente sente muito isso. Fulano é brabo com o vizinho, tal, só vive ameaçando o vizinho, tal, passa queixão, o cara feio. O vizinho chega lá na delegacia e só, o fulano tá lá na rua, tá me ameaçando, é todo brabo, diz que não tem medo de polícia, é todo assim. Beleza, a gente vai lá, intima o cara, chama ele na delegacia, conversa, assina aqui, justiça. Aquele camarada para, pronto, para com... Quando ele sente o Estado intervindo, né, que aqui não é só uma questão só de polícia, mas o Estado, porque tem polícia, tem justiça e tal. Quando ele sente que o Estado está, epa, estou observando aqui, moço, seu comportamentozinho aqui. Aí ele recua. Isso na maioria dos casos. A maioria dos casos é assim. Então, assim, é aquela história. Se você deixar frouxo, o cara... É aquela questão. Ele, não, se ninguém está me pedindo, eu vou fazer o que eu quiser. O cara cresce. Mas se o Estado chega de primeira... Aí, porque assim, vamos lá, vamos tentar fazer uma estatística mais ampla. Se tem 100 pessoas, viu, Geré? 100 pessoas que se enquadram nessa questão de ameaçar os outros, seja mulher, seja vizinho, pai, mãe, filho, primo. 100 pessoas, pega um universo de 100 pessoas, 100. Bom, tá, a polícia vai em tudo, vai nos 100. Desses 100, aqui eu estou chutando, não tem um número exato, mas é uma noção para a gente entender o que eu quero dizer. Desses 100, 80 vão recuar de cara, já não vão mais cometer esse tipo de crime. Epa, justiça, epa. Inclusive, quando chega na delegacia e quando chega na justiça, aí inventa todo tipo de desculpa. Não, eu tava brincando, não, pai, eu tava de cabeça quente. Tava alcoolizado. E, na verdade, às vezes termina sendo isso. Tava alcoolizado, né? Tava bêbado e tal. Aí o Estado resolve, a polícia, a justiça resolve. Então, o cara resolve, 80. Aí, e os 20? Aí aquela história que eu disse, existem níveis de coragem, níveis de de doença mental, de loucura, enfim. De transtornos psicológicos. Cada ser humano é diferente. Então, assim, desses 100, 80 recua, então você já elimina aqui 80 problemas, fica 20. Aí desses 100, 20 já são diferentes. Aí já não é tão... Já não respeita tanto a justiça, né? Então, desses 20, alguns podem realmente ir de novo e dizer, ó, tu for chamar a polícia, eu não tenho medo de polícia, não. De novo. Aí a polícia vai de novo nos 20. Aí desses 20, 10 já na segunda, terceira lapada já recua. Sobra 10, mais agressivo. Então, até chegar num número mínimo de 5, 6, 2, 1, não sei, que realmente possa cometer algo grave, apesar de a polícia ter intervido lá, ter, né, entrado na história.
Aí quando ele comete algo grave, repercute. A imprensa tal, repercute tal, aí dá a sensação de que o BO não resolve. Porque o cara fez BO, a polícia foi, e mesmo assim o cara foi e matou o outro. É como essa história aqui. Se você pegar a estatística, hoje mesmo eu estava conversando com a menina da delegacia da DEAN, ela me disse que esse fim de semana em João Pessoa, já foram, só no final de semana, foram concedidas 15 medidas protetivas em João Pessoa, só nesse fim de semana. 15 medidas protetivas. Então quer dizer que essas 15 vão morrer? Que o cara vai lá e vai matar? Não vão, meu irmão. A maioria resolve o problema. Quando a mulher vai fazer o BO, a polícia vai, intervém, o Estado vem, mostra a sua cara. A maioria resolve o problema. Até porque a maioria das pessoas não são loucas. Não estão nessa vibe de loucura aí, nesse estágio, do cara chegar e tá matando a mulher. Os crimes repercutem, dá a sensação de que a coisa está descontrolada. Calma. É um grau de violência extremo? É. Tem que ser combatido? Tem. Discutido? Tem. Mas calma, a maioria. É porque eu não estou aqui Mas na internet se acha fácil, qualquer pessoa vai no Google e acha. Você pegar aí o balanço anual aí de um Tribunal de Justiça, você vai ver aí não sei quantas mil medidas protetivas concedidas. E quando você parte para a estatística do número de mulheres que morrem nesse contexto aqui, é mínimo. Mínimo, assim, não estou diminuindo a violência. Eu estou falando mínimo do ponto de vista matemático, numérico. Entendeu? Agora, a sensação ela é muito alta, porque quando ocorre, né, a repercussão é grande. Então, estou dizendo isso para as pessoas não, assim, como é que eu posso dizer? Não deixarem de fazer o BO. Tem que fazer o BO. Primeiro, para que a polícia possa agir, né, fazer o papel dela. Entenda bem o que é agir. Agir não é fazer milagre, né? A polícia fazer o papel dela, que é intimar a pessoa, prender, se for o caso, em flagrante, passar para a justiça. E a justiça cumprir o que diz a lei. Se a lei presta ou não presta é outra discussão, tem que ser levada para o Congresso. Mas, primeiro, para isso, para que a polícia possa fazer o papel dela, e segundo, para que a polícia tenha noção do tamanho do problema. Como é que a gente vai saber o tamanho do problema de violência doméstica se não existe boletim de ocorrência registrando o fato? Não tem como saber. Analisar essa mancha criminal, o tamanho dela. Porque o Estado só pode resolver um problema se ele souber onde o problema nasce e como ele nasce. Como é que você resolve se você não sabe? E você só tem como saber se for registrado o fato, o boletim de ocorrência. Então, por isso, também, que a pessoa vítima de qualquer tipo de violência, né, e aqui nós estamos tratando de violência doméstica, com foco nessa situação da UEPB, essas pessoas têm que procurar a polícia o mais rápido possível, né, fazer sua parte, a polícia fazer a parte dela, mas com o pé no chão, né, saber que a polícia também não faz mágica. Aí eu volto para a história da saúde. Você vai fazer uma cirurgia, porque é uma medida de prevenção, não é isso? Agora, vá sabendo que você pode morrer na mesa de cirurgia, ou não, Marcos? Claro que pode. Ah, mas estatisticamente... Aí é onde está a estatística. Ah, de 1.000 pessoas que fazem uma cirurgia do coração, por exemplo, só morrem X. Pronto. Esse é o debate. Morreu X por uma série de fatores. Né? Tem 1.000 mulheres que fazem BO contra o marido, morrem X. Morreram X por uma série de fatores. É assim a vida toda. Na verdade, Saulo, no meu ponto de vista é que homem que é homem não bate em mulher. Mulher é para ser tratada com carinho, respeito e atenção, independente de ser namorada, noiva ou até mesmo casada. O que me chama a atenção é que muitos dos casos, será que essas pessoas que ameaçam não teve uma infância, uma vida sendo acompanhada ou vendo estes casos por familiares?
Porque a criança, ela acompanha e ela tira muito por exemplo. E a gente sabe que existem pessoas muito carentes, o pai alcoólatra, a mãe muitas vezes em situações degradantes, por que não dizer na promiscuidade, e aquela criança ela vai crescendo e vai vendo e acompanhando e muitas vezes acha que aquilo tudo é normal. E no tocante da índole do indivíduo, eu acredito que a criação, a formação, ela conta muito. E ainda sobre o registro de ocorrência, é muito importante, porque a partir do momento que a mulher toma essa iniciativa e a autoridade policial competente, quem está à frente dessas especializadas, eu tenho certeza que elas não vão serem omissas em tomar conhecimento de tais fatos e ficar ali naquela zona de conforto e dizer, não, isso aqui é simplesmente mais um. Eu não acredito que autoridades que estão frente às delegacias da mulher ou frente às DEANs, elas tomam conhecimento desses casos e ficam no silêncio sem tomar alguma iniciativa. No meu ponto de vista é que as pessoas que a denunciam saem muito bem orientadas como agir nestes casos. Mas, lamentavelmente, em pleno século XXI, nos deparamos muito com esses casos. Isso em todo o Brasil. Mas acredito você, como é especialista e um pesquisador, sabe que tem estados que essa demanda é muito maior. Sim. Só fazendo uma observação aqui, eu não gosto muito do termo especialista direcionado a mim e a poucos. Você é um cara pesquisador. Não, pesquisador, estudioso, estuda. Só não posso dizer que você é um curioso. Estuda, mas estuda, pesquisa. Você é um cara que sabe, entende muito de números, você está sempre procurando se atualizar no tocante a tudo que acontece, a segurança pública, não só do Estado, mas só para esclarecer, porque especialista, isso é questão de opinião só, de visão, não estou dizendo que está certo ou errado. É que, na minha opinião, a segurança pública é algo muito complexo, muito complexo. Para você ser especialista em segurança pública, você tem que entender do bocado de coisa. Jurídica, enfim, muita coisa, de muitos segmentos. Que beira a justiça, assuntos jurídicos, beira a educação, beira a psicologia, psiquiatria, beira sistema prisional, né? Fora a questão de polícia. Então, assim, é por isso que eu acho muito pesado o termo. O cara pode ser especialista em armas, beleza, porque é um assunto resumido, arma. O cara é especialista em arma. Pode ser especialista em sistema prisional, é um assunto resumido, questão de sistema prisional. Especialista em abordagem policial, algemação. Em resgate. Resgate de quê? Resgatar preso? Você é especialista em resgate de preso? Resgate de vítimas, por exemplo. Resgate, exatamente. Um bombeiro. Beleza, são nichos que você consegue dominar. Agora, especialista em segurança é muito abrangente. Rapaz, e Saulo Nunes é por isso que eu não aguenta esse termo. Não, é pesado. Eu acho que não cabe em mim. Mas, enfim, é só uma observação que eu gosto de fazer. Vamos para a quinta e última pergunta, reflexão, que ela termina abordando, abrangendo meio que as demais, e que é pano para manga para muita discussão, que vamos lá, a UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, essa pergunta aqui foi feita durante a coletiva de imprensa que os delegados deram lá, sobre o assunto. A UEPB é um lugar seguro? A pergunta ela foi feita assim, meio que seca dessa forma. Você vê como é bom discutir, porque assim, uma pergunta meio seca, meio genérica, e você tem que se virar nos 30 para responder, né? Já pensou durante a coletiva, ao vivo, etc e tal? Como é que se responde uma pergunta dessa assim? Como é que se reflete sobre, como é que a gente pode refletir sobre isso aí? Na verdade, nos dias de hoje, nem em casa nós estamos seguros. Por que você diz isso? Porque a gente vê o número de invasões a residências em que indivíduos mal intencionados acompanham a rotina da família e estando em casa, você é surpreendido. Imagine num local público
como aquela central de aulas, que tem ali 3 andares, centenas e centenas de estudantes, eu chegar e dizer em um podcast, aqui na mesa do Cotidiano Policial, de que ali é um local seguro. Sim, mas vamos lá. Só para interromper, Segurança mas existe. eu deixo para você falar. Mas em casa a gente não tem segurança na porta. Certo. Na UEPB tem segurança. Segurança Em casa só existe. tem 4, 5 pessoas, depende do tamanho da família. Na UEPB tem 1000 pessoas. Realmente são ambientes diferentes. Isso aí dispensa comentário. Mas é claro que mesmo tendo segurança patrimonial ali na UEPB, mas devido àquele número de pessoas que circulam diretamente num eixo daquele ali, é difícil você garantir a segurança ali. O Estado tem culpa disso? Não. A reitoria tem culpa nisso? Não. Porque quem quer fazer, faz. Quem quer fazer, arruma um jeito de burlar até mesmo a segurança. Então eu não posso garantir que ali é um local seguro. Existem meios de prevenir? Tem. Eu vou lhe dar um exemplo. Detector de metal. Ah, mas vai sair um custo muito alto. Não, eu acho que o que é investido na segurança, assim como na saúde, é investimento, não é gasto. Agora, que um caso semelhantemente a isso que aconteceu Mas na um UEPB... detector de metal. Certo. Para detectar o quê? O indivíduo entrou com uma arma, uma pistola calibre 380. Sim, Se tivesse um detector, uma portaria mas ali... tem pistola que cabe no sapato, mano. Um detector de metal... Vamos lá, uma barreira. Os presídios da Paraíba... Chamada beretinha, né? Mas vamos lá. Na Paraíba, eu que já fiz várias matérias, né, nos presídios da Paraíba. Eu sei o quanto é seguro os presídios da Paraíba. E o interessante é que você Seguro adentrou como? numa unidade prisional como essa, Seguro. é difícil, Saulo, alguém tentar burlar a segurança no presídio. Porque existe um scanner que, ao você passar, ele faz uma varredura, tipo um raio-x, de todo o seu corpo. Eu vou dar um exemplo. As agências bancárias, tem detector ali. Passou algo estranho, ela trava. Sim. Então, por que nas universidades não tem? Por que não existe tipos de uma catraca com detector? Existem meios de prevenir? Tem. Agora, nós sabemos que o número de alunos é muito grande. Você acha que na prática seria viável botar Na prática, se fosse detector implantado... de metal para todas as pessoas que fossem entrar na UEPB, fazer essa revista? Porque assim, tudo ia apitar, né? Brinco, relógio, Mas celular. no tocante à prevenção, tudo é válido. É para prevenção. Sim, mas tem que ver do ponto de vista prático, se é aplicável, né? Então, tem lá uma portaria feita com detector, o aluno iria passar, colocar lá o celular. No caso de... Como é feito numa agência bancária, Saulo? Não, tudo bem. É interessante, porque segurança não pode haver limite. Num caso como esse, claro que o indivíduo, ele maquinou o crime que queria praticar. E ele conseguiu. Para a felicidade, não teve outras vítimas. Mas imagine um indivíduo desse, com a pistola calibre 380, 2, 3 carregadores, tendo a intenção de tirar vidas ali dentro. Imagine o desastre que não seria. Tem segurança? Tem. Mas será que essa segurança não pode ser intensificada? Uma portaria, uma entrada com segurança patrimonial acompanhando tudo isso. E aquilo torna-se rotina. Pode ter 500 ou 1000 alunos, mas a partir do momento que aquilo foi implantado, causa desconforto? Causa, mas evitaria. Ou não? Essa é a questão. Prevenção e segurança, para mim, tudo é válido. Aconteceu. O objetivo foi tirar a vida de alguém lá dentro. Um outro inocente também foi alvejado, mas 2 pessoas saíram feridas, com medo de morrer, que pularam das instalações. Mas será que não seria válido? Será que não vale a pena, nesse momento, no fogo da situação, as autoridades competentes, a reitoria, até mesmo o governo do Estado, não parar para analisar e sentar com essas pessoas para que algo seja tomado de diferente na forma em que está novamente? Nós fomos lá, primeiro, nós vimos que o local onde fica aquela faculdade é um local amplo, é muito grande. Já que essa opção que eu estou dando aqui não for válida,
intensifique o número de seguranças lá dentro, mas que algo tem que ser tomado no tocante a esse fato que aconteceu. Só não podemos achar que foi uma coisa normal, isolado e de que nada mais possa acontecer ali dentro. É delicado e ingênuo pensar assim. Não, normal é um termo meio, mas que foi um fato isolado, foi, né? Na Mas será primeira que vez outros não podem acontecer? Será que pode acontecer em qualquer indivíduos mal lugar, intencionados, será que indivíduos pode mal acontecer em qualquer intencionados, lugar. será que indivíduos mal intencionados Hum. não podem tomar a mesma atitude? Nós estamos vivendo num mundo complicado. E é claro que, Que mesmo tu chega lá e matar um cara quem garante? do nada, assim? Do nada não. Mas todo mundo hoje, em uma situação ou outra, pode ter algum inimigo. E no tocante a esses casos passionais, quantos jovens existem ali? Namora com um, com outro e tal. E assim a coisa, eu acho que, mediante esse Você fato não acha que o cara foi lá porque ele já estava... Eu vou voltar lá para a questão lá do início. Porque, por exemplo, vamos lá. Vamos lá. Se esse camarada lá, o Flávio, né? Isso. É o xará de Jeré. o xará dele aí. Se o Flávio tivesse assim com a cabeça um pouco raciocinando melhor, não sei se esse termo é apropriado, mas quero que as pessoas entendam dentro do contexto que a gente está discutindo aqui. Ele não poderia pensar assim, não, eu vou matar o cara lá quando ele sair da casa dele. Vou seguir, saber onde ele mora. Ou então quando ele estiver saindo da universidade. Não vou entrar, me expor. Porque uma hora o cara não sai da universidade. Uma hora ele sai. Qualquer funcionário, aluno, uma hora sai. Não, vou acompanhar isso. Ele não planejou? Não comprou uma arma lá em janeiro, larará, fez curso de tiro, não vinha planejando. Ano atrás, tudo legalizado. Não, vou acompanhar a vida desse cara, saber onde ele mora, saber onde é que ele frequenta, para matar ele num canto ermo, sem ninguém. Não seria mais, abre aspas, pelo amor de Deus, não seria mais inteligente? Saulo, você acha que a mente doentio... É o que exatamente. Então, assim, por isso que eu digo que foi algo, um ponto fora da curva. Isso é um caso isolado. Ou ele foi lá simplesmente para tomar uma satisfação e de repente Bom, os nervos se afloraram aí a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? A gente não tem esse detalhe. O que a gente tem, eu digo a gente, é a sociedade, por meio da imprensa, do que foi divulgado, é que o cara chegou lá e atirou e pronto, e matou o cara. Mas o que eu quero dizer é isso. Por que que essa segurança da UEPB, ou onde quer que seja, não é tão forte como você sugere? Porque não existe, isso foi um fato isolado. Ali o que existiu recentemente, parecido, assim, em termos de repercussão, foi um assalto que teve um carro forte, não. Foi dinheiro. Alguém, eu não lembro agora, eu sei que a DRF apurou, no caso, enfim. Os caras foram roubar lá dentro, os caras fortemente armados, inclusive. Então, assim, o que teve parecido em termos de repercussão, de crime lá dentro, foi isso. Foram estourar os caixas eletrônicos. Isso, estourar a caixa eletrônica, exatamente. Mas não é um ambiente que vive tendo algo dessa natureza para você topificar a segurança da forma como você sugere. Eu não estou dizendo que... Assim, eu não estou dizendo que não deve ser feito. Mas você acha que não deveria ter um investimento maior na segurança? Não sei com base em quê. Nesse fato? Isso não é um fato repetitivo. As pessoas estão com ciúmes, estão indo matar gente na UEPB. Mas se fosse recorrer... Mas que sirva de exemplo... Se fosse recorrente, para beleza. que seja prevenido. Qual é o problema de segurança na UEPB? Tem que saber qual é o problema lá. É o que? É roubinho? É furto? Como é tráfico de drogas? É o quê? Para poder você investir a segurança voltada para aquilo ali. Não, o problema de segurança da UEPB é que as pessoas estão indo lá matando o atual namorado de sua esposa. Haver segurança, não. Você se refere de acordo com casos específicos? Não, é o contrário. Você faz uma política de segurança de acordo com casos recorrentes. O que foi específico, fora da curva, é surpresa. Foi do nada, ninguém esperava. Quem era que esperava um negócio desse? Um empresário
sair lá disso, matar um camarada lá dentro. Ele não podia matar fora. Claro que o ideal é não matar, pelo amor de Quem Deus. premedita crime, Eu estou dizendo, ele só espera a a gente está oportunidade. discutindo aqui. O ideal, né, lógico, não é matar, mas assim, ele não poderia, na mente das pessoas, no óbvio. Não, o cara tem ciúme, tá com ciúme, ele, sei lá, matar esse cara em qualquer lugar. Menos aqui, ninguém espera um negócio desse. Ah, mas pode fazer algo para fortalecer a segurança? Pode, podendo, beleza. Sendo viável, ótimo. Agora, tem que ser discutido. Será que é viável botar não sei quantos detectores de metais, uma porta giratória da UEPB para não sei quantos mil alunos, professores? Isso vai, enfim. Se a comunidade acadêmica aceitar, ótimo. Se a universidade tiver dinheiro para bancar, ótimo, perfeito. Agora, isso tem que ser discutido. Se não foi feito depois daquele assalto, ou da tentativa, eu não me lembro se os caras levaram. Tu acha que vai ser feito depois de um homicídio desse? Bom, independente do crime ter sido Até concretizado, porque o fato é além, assim, o fato não tem nada a ver com a universidade, apenas o local. Por exemplo, teria a ver com a universidade se fosse um aluno ou um pai de um aluno que foi matar um professor porque o professor deu uma nota ruim, reprovou o aluno, né? Isso. Aí, beleza, tinha a ver, os professores se sentiriam ameaçados porque foi esse professor, amanhã pode ser eu que vou dar uma nota. Aí já entra mais na esfera da universidade. Mas ali foi um problema fora da universidade, que é um relacionamento, que o relacionamento normal, né? A mulher já estava separada do Flávio lá, há mais de um ano por aí. Só que o Flávio não aceitava. Então, o problema é fora, não tem nada a ver com a universidade. Apenas o Kane que trabalhava lá, mas não tem nada. O problema não tem a ver com a universidade. Então é diferente, a situação é diferente, né? Mas, enfim, toda medida, iniciativa é válida, desde que seja viável, né? Aplicá-la, né? não querendo atribuir, claro, falha a segurança privada ali da UEPB, mas é importante rever como essa segurança está sendo feita e de que forma pode-se prevenir, pelo menos, a entrada de pessoas estranhas, ou melhor, que não são estudantes ou que não fazem parte dos funcionários da universidade, ter acesso ao local. Mas que tem que ser revisto, tem sim, porque afinal de contas, mesmo sendo um fato isolado, foi uma vida tirada dentro de um órgão público e, claro, naquela universidade que acolhe ali centenas de estudantes, mas que tem que ser revisto, tem que sentarem os responsáveis por aquele órgão para que a atitude seja tomada junto também com quem faz a segurança pública aqui de nossa cidade. Mas que algo tem que ser feito, tem. Nosso Brasil é assim. Só é tomado qualquer tipo de atitude quando o mal acontece. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes você passa por cima de uma ponte, tá lá, a ponte começa a rachar. Alguém toma conhecimento. Fulano, aquela ponte ali, ó, tá trincando, tem uma rachadura. E muitas das vezes só vem tomar atitude quando o mal acontece. Por isso que eu digo que a prevenção em todo sentido, ela é muito importante. Sim, claro, com certeza. Agora, para fechar aqui, para responder a pergunta, a reflexão, por que é que, assim, a pergunta é, a UEPB é um lugar seguro? Por que é que essa reflexão é importante? Deixa eu fazer uma pergunta a você, ao velho Geré e às pessoas que estão aí nos assistindo. Delegacia é um lugar seguro? Existem pessoas habilitadas dentro da delegacia, profissionais capacitados e armados para estarem ali de prontidão para defender a sociedade. Sim. Mas o transtorno mental ou um distúrbio pode acontecer a qualquer momento. Aí a pergunta é, delegacia é um lugar seguro? No meu ponto de vista... Porque a pergunta que foi feita aqui, entenda a nossa discussão, né? A pergunta que foi feita aos delegados foi, a UEPB é um lugar seguro? Então pronto, a gente já discutiu um pouco e agora vai discutir, delegacia é um lugar seguro? No meu ponto de vista, lugar nenhum hoje é seguro. Nós confiamos, sim, em profissionais em que estão ali, armados, de prontidão para defenderem
à sociedade. Vamos lá. Mas nós não sabemos verdadeiramente o que se passa na mente do indivíduo. Maio de 2023. Policial civil mata 4 colegas em delegacia de Camocim, no Ceará. Não sei se você acompanhou isso. O policial chegou na delegacia, transtornado, matou 4 colegas. Passando por problema. Queria matar o delegado, não matou porque o delegado não estava também, mas ia morrer. E aí, delegacia é lugar seguro? Assim como o batalhão também não é. Tá vendo que certas perguntas não cabem respostas prontas? Não cabe resposta pronta. Você chegar para... Ah, o EPB é um lugar seguro? Depende, filho. Você quer falar sobre o que exatamente? Qual é o ponto de vista? Então tem que saber. As coisas não podem ser na lata, né? Tudo bem, não estou criticando o repórter, não. Estou dizendo assim, eu estou fazendo aqui o que não dá para fazer lá, numa coletiva, assim, porque, né, o tempo, um debate desse, horas, a gente passa a noite todinha aqui conversando. Lá uma coletiva, coisa um pouco mais rápida, não dá muito para, assim, expandir o raciocínio. Mas quando você diz, o EPB é um lugar seguro, depende. Delegacia é um lugar seguro? Porque se for por morte, por homicídio, o policial chegou, o policial é preparado, né? Psicologicamente, teoricamente, o policial é psicologicamente preparado. Ele chegou na delegacia e botou 4 colegas dele. E aí, como é que depois disso, dá para dizer que delegacia é um lugar seguro? Por isso que eu falei. Aí Lugar nenhum é seguro. Aí eu vou e lhe pergunto, quartel é lugar seguro? Quartel, batalhão de polícia, é lugar seguro? No meu ponto de vista, não. Posso citar exemplos? Pode. Pronto. Em Campina Grande, houve uma unidade militar que 2 militares tiraram a própria vida estando dentro da unidade. Não, mas é suicídio, né, Marco? Certo. É suicídio. Mas será que essa mente doentio, ou a mente dessa pessoa que está passando por problema que nós não sabemos quais os problemas, não poderia também ter tirado a vida de colegas, como claro, aconteceu nesse exemplo que você citou? Então, assim, Saulo, em lugar nenhum é seguro. Eu vou dar um exemplo. Se você conversar com colegas a respeito de outros colegas, fulano, tu se sente seguro perto de fulano? Você sabe que é complicado. Sim. Hoje, centenas de profissionais da segurança pública estão doentes e sendo acompanhados por psicólogos, por psiquiatras. Mas o que leva a isso? É o dia a dia de trabalho? É a rotina? O que leva? O que eu quero dizer é que nós estamos vivendo em tempos difíceis, de que a humanidade está passando por sérios problemas psicológicos. Seja ela por consequência do financeiro, seja ela por consequência do seu lado conjugal, familiar, mas que hoje nós temos uma sociedade doente. Pois é. Aí... Existe sim os profissionais que tratam essas pessoas. As unidades militares têm seus psicólogos, assim como na Polícia Civil. Existem outras especialidades médicas, mas que é complicado essa realidade em que nós estamos vivenciando. Mas no tocante a local seguro, para mim, não é local seguro. Não implica dizer também que quem tem uma arma na cintura está protegendo a si e a outros. Bom, repetindo, a gente está discutindo dentro desse contexto todo aqui, né? Que aconteceu um fato lamentável, terrível, tragédia imensa na UEPB, e que depois disso levantou-se aí as perguntas se a UEPB é um lugar seguro. Aí eu pergunto, já perguntei sobre delegacia, sobre quartel. No quartel, é porque eu não anotei a data, mas está fácil no Google. Recentemente, um PM matou 2 colegas dentro de um quartel em São Paulo. Mas um quartel, poxa, é um lugar seguro ou não é? Fórum judicial. É um lugar seguro? Vamos falar da nossa cidade. Vamos Sim. lá. Você se sente seguro dentro do fórum?
Eu me sinto. Pronto. Eu me sinto. Sensação de segurança. Eu sou sincero de dizer que eu tenho essa sensação de segurança, até porque eu sei que esse vídeo aqui do Cotidiano Policial vai circular em muitas plataformas. Bora, sensação de segurança. Certo. Você se sente seguro Eu dentro do tenho fórum? sensação de segurança entrando no fórum. Primeiro, quando você adentra num fórum, Certo. vamos falar por Campina Grande, você já tem ali uma porta com detector de metal, você tem um segurança de uma empresa privada, você tem um policial aqui do lado, então já traz essa sensação de segurança, o que é diferente em uma instituição de ensino como exemplo dessa aqui do nosso estado. Certo. Eu me sinto seguro. Aí, em novembro de 2023, um homem interrompeu o júri e atirou contra o réu. O réu estava lá respondendo pelo homicídio. O réu matou o pai desse homem. O homem foi para o júri, estava armado, correu e atirou no réu, dentro do fórum. Eu devo fazer aqui uma ressalva de que isso foi em Pernambuco, tá? Foi no interior de Pernambuco, me parece, tem os vídeos rolando na internet, eu fui fazer a pesquisa justamente pensando aqui no podcast, e os vídeos rolando na internet, pelos vídeos que rolam, me parece que não é um fórum tão grande. No interior, não sei se tem essa estrutura de segurança como aqui de Campina Grande tem. Não sei, o vídeo não dá para me garantir isso. Meio que lá, não digo, é mais meio que de bolo, né? Mas aí é aquela situação, quem é que vai imaginar que o camarada vai pegar uma arma na frente do juiz e vai matar o fulano lá, o cara não quer nem saber se vai preso, o cara quer ir lá matar e ponto. A princípio ninguém pensa nisso, né? É o chamado ponto fora da curva, é realmente o fato isolado. Mas eu tenho certeza que as pessoas que estavam ali se sentiam seguras dentro do fórum, tem a mesma sensação de segurança que você tem. Porque isso nunca ocorre, ou pelo menos ocorre muito raramente. Então, se ocorre muito raramente, você tem a sensação de segurança. Se você tem a sensação de segurança, é porque, teoricamente, o lugar é seguro. Mas aí acontece um negócio desse, aí vem a pergunta. O fórum é seguro? Aí se encaixa no que eu estou perguntando aqui. Na pergunta, a UEPB é um lugar seguro? Depende. Você me fez lembrar, e você sabe muito bem, de um fato que aconteceu em Campina Grande, em que um cidadão, ele foi esfaqueado dentro do Parque do Povo por um indivíduo que veio lá da Bahia. Extinta Micarande, graças a Deus. Você lembra disso? Lembro do Aconteceu um fato aqui em Campina Grande. O cara matou. Será que após aquele fato isolado ali no Fórum Afonso Campos, que antigamente era na Avenida Floriano Peixoto, Sim. em que você entrava e não tinha detector de metal, não tinha a segurança que tem hoje, não serviu de reflexão para que hoje nós tenhamos uma segurança diferenciada aqui em Campina Grande? Foi um fato isolado. Mas eu acredito que depois daquilo que ocorreu aqui em Campina Grande, as autoridades envolvidas no caso tomou uma precaução maior. Não, é claro que quando... Mas será que só é possível tomar iniciativa depois que o fato acontece? E aí? Não, algumas coisas, Marco. A gente não pode ser tão radical. Muitas ações são tomadas de forma preventiva, sem que aconteça algo muito... Que ninguém adivinha quando algo vai acontecer. Inclusive, muitas das tragédias não ocorrem justamente porque foram tomadas ações antes, que evitaram. Agora, isso a gente não vê, porque a tragédia não ocorre, então fica meio que no anonimato ali, vamos dizer assim. A gente não vê os casos porque foram tomadas medidas antes, foram tomadas, que impediram que casos ocorressem. Agora, nada é 100%, nada é perfeito, né? Uma hora vai acontecer um problema e aí vai ter que ser realmente tomadas medidas para esse novo problema que ocorreu. No caso desse fórum aí que você falou em Campina, eu não lembro eu lembro do fato, né? Mas não sei se foi por conta daquele fato que o fórum passou a implantar medidas de segurança mais severas. E até porque hoje é outra estrutura. Né? Tudo é uma questão disso. A sociedade, naturalmente, ela vai mudando. Né? As coisas vão mudando e os investimentos vão sendo feitos. Na medida que o tempo vai passando, as coisas vão se moldando, vão se aperfeiçoando. No fórum não é diferente. Agora, eu entendo que a dinâmica do fórum é diferente da dinâmica de uma universidade.
né? Eu entendo assim. O que não quer dizer que a universidade não deva adotar medidas, depois dessa tragédia aí, que visem Prevenir. Mas eu repito, para esse tipo de crime, o crime passional, É inevitável. muito difícil. Qualquer medida de segurança é vital, o fato. Muito difícil, seja na universidade, seja na delegacia, seja no quartel, como eu já citei aqui, seja no fórum, como eu já citei. E sobrou um aqui ainda. Quartel do bombeiro. Você se sente seguro num quartel do bombeiro? Vamos lá. Estando mediante autoridades policiais, a sensação de segurança existe. Você tem medo de morrer assim no quartel, na calçada de um quartel, mas dentro do quartel, na frente? Dentro do tem medo de morrer? Dentro do quartel, jamais. Morrer assassinado. Não, dentro de qualquer unidade militar, jamais você imagina de que Pois algo é. possa acontecer. Agosto de 2018, João Pessoa, um bombeiro assassinado dentro do quartel ao ser assaltado. Não foi crime passional, não foi surto, assaltado dentro do quartel. Ele estava naquela guarita de entrada, os caras pararam, tomaram a arma dele. Bombeiro não usa muito arma, eles têm o direito, né? Mas em serviço, quem está na hora, utiliza. Pronto, mas eu digo assim, a gente não costuma ver bombeiro armado, Na sua rotina, né? né? No dia a dia, bombeiro de serviço armado. Não costuma ver. Até tem, eles têm o direito, tem, mas não costuma ver, né? E esse bombeiro estava armado. Ou pelo menos, aqui a matéria eu não me lembro. O roubo era para roubar a arma dele. Eu não lembro se levaram a arma ou se não conseguiram levar, porque ele reagiu, né? Tá na internet. Foi alvejado e morto. Ele foi alvejado e morto de serviço dentro do quartel de bombeiro. Quem é que imagina um negócio desse? Aconteceu. Aí, quartel de bombeiro é um lugar seguro? Depende do que você queira discutir. E depende da prevenção. Né? Por que aquele fato aconteceu? Será que aquele militar estava atento na hora? Será que o local onde ele se encontrava era viável? A Aí matéria diz que foi na guarita. Se é na Aí guarita, é onde fica. se é na guarita, é Em guarita. que situação esse cidadão ou esse militar se encontrava? Será que ele estava atento? Será que a guarita Marco, permite com que ele esteja ali com total segurança? Mas, Marco, quem é que vai imaginar? Pode ser o que for a guarita, pode ser uma cabana. Quem é que vai imaginar que vai chegar dois caras e roubar o cara na porta do Imaginar, quartel? Saulo, ninguém imagina. Mas vamos ao exemplo. Tudo bem que a segurança tem que ser pensada para o impensável, beleza. Vamos para o estado do Rio de Mas Janeiro. é ponto. Rio de Janeiro, Marco. A gente tá falando de Campina Grande, Rio de Paraíba. Janeiro. Quantas unidades militares não são invadidas por criminosos? Quantas unidades militares das Forças Armadas já não foi invadida e tomado armamento de militares estando na hora? Mas no próprio Rio você tem guarnições policiais, 2, 3 policiais entrando na favela tranquilamente. Na UPP, tava lá o UPP quando existia, não sei se existe mais. Como é que chama esses? Um container dentro da favela com, sei lá, 5 PM, 10, não sei, 20. Se muito tiver, né? Rodeado de quantos marginais? Isso E ninguém funciona? tomava as armas. Sendo mais Claro. abrangente, Saulo, é porque é uma paz. Não, aí é outra discussão. é outra discussão, Mas Saulo. estava E, lá os policiais dentro da favela, como estão ainda. na verdade, Mas, aquilo enfim. ali, Saulo, na verdade, aquilo ali é um faz de conta. Sim, mas para a gente não sair do foco, senão a gente vai entrar noutra. É abrangente. Mas o que eu quero, esses exemplos aqui, é justamente para a gente discutir sobre esse tipo de pergunta. Não, repetindo, aí, não estou criticando o jornalista, não é isso não. É só para a gente entender. Mas foi muito pertinente a pergunta dele. É só para a gente, claro, só para a gente entender que, assim, que é uma pergunta que não se responde tão fácil, né? Não é fácil. E Não não é podemos fácil. ser hipócrita em querer dizer que isso ou a segurança pública é fácil de lidar. Outra coisa que
que surgiu na reportagem sobre a morte, né, da UEPB. O pessoal estava falando sobre o sistema de câmera, se estava funcionando, se não estava. Aí vem aquela história. Podia ter 300 mil câmeras ali. Para esse tipo de crime, dentro dessa conjuntura aqui, desse contexto, você podia ter 1.000 policiais. Se o camarada lá, o Flávio, como ele estava realmente querendo, ele ia, não queria saber. Pronto, o cara foi matar outro dentro do fórum. Pode ter 1.000 polícia ali, ele não quer saber não, ele quer matar, quer ir lá e fazer o que ele quer. Então aqui, o problema não é falta de câmera, não é muro alto, o problema está na cabeça do cara. Será que se ali tivesse, por exemplo, uma guarnição policial na UEPB, aquele cara teria tomado a mesma iniciativa, dizer eu vou matar... Por isso que eu digo que a segurança... A segurança, Saulo, a segurança pública... ela é de fundamental importância. Mas não pode ter uma guarnição policial só para o UEPB. Mas ela tem que estar presente. Vamos um exemplo. Não pode ter só para o UEPB, uma guarnição policial só para o UEPB. Será que se tivesse uma viatura ali na frente, esse cidadão que deu cabo da vida do outro, será que ele teria tomado a mesma iniciativa? E por que é que tem que ter uma viatura na frente da UEPB? Todo dia, toda hora, praticamente 24 horas. No seu ponto de vista, não é para ter? Com base em quê? Não é que não é para ter, é com base em que não é importante a presença policial, não? Mas você tem que ter um critério básico. Você tem que ter um critério que justifique. Peraí, onde é que tem mais roubo? É na UEPB ou é em tal canto do centro da cidade? Eu tenho um cobertor que não ou cobre a cabeça ou cobre os pés. Não dá para... Mas você sabia que naquele local ali já teve até indivíduos entrando dentro de ônibus e causando assaltos dentro dos ônibus, sim, levando celulares, entre outros objetos de alunos. Certo. Houve muitos casos aqui em Campina Grande, dentro dos ônibus, principalmente os ônibus que fazem esse trajeto, Hospital da FAP, Antigo Redentorista Universidade. Aí justamente, aí por que a viatura tem que ficar na UEPB? Se o crime é dentro do ônibus. Quando esses fatos aconteceram, eu lembro muito bem que foi intensificado rondas naquela área. E nunca mais ouve-se falar de que ônibus foram invadidos e que alunos foram... Mas ronda é uma coisa. Assaltados. E você botar uma viatura na esquina lá do prédio da UEPB. Primeiro que o prédio é muito grande. É enorme. É enorme. Todo o campus lá é enorme. Então você botar uma viatura, vai botar onde? Não, eu vou botar uma viatura porque qualquer dia pode chegar um cara enciumado e matar alguém aqui dentro. Não faz sentido. Você vai adivinhar onde é que vai morrer? Qual é o funcionário que vai morrer? Mas a pergunta que não deixa claro é essa. Será que se tivesse policiamento ali, o Flávio teria cometido esse crime? Sim, mas como era que a polícia ia adivinhar o dia que ele ia lá cometer o crime? Prevenção. Mas como é que você adivinha? A presença policial... Todo dia, toda hora? É muito importante. Sim, todo dia, toda hora lá. Eu sei que o Estado não tem como. Essa capacidade. Não tem como, porque do jeito que precisa lá, precisa na UFCG, precisa na Feira da Prata, na Feira Central, no comércio, na rua, na esquina, na Feira da Malvina. Ou não? Mas eu não tenho dúvida que... Eu não tenho só dúvida, a aqui. Mas eu não tenho dúvida que a partir de que houve esse crime, a segurança pública em Campina Grande, principalmente a Polícia Militar, quem compete o trabalho preventivo, vai intensificar suas ações ali. Assim como em outros locais que já aconteceram crimes. Vai intensificar, as ações devem intensificar, mas com o pé no chão, minha gente. A gente tem que ter o pé no chão, por tudo que a gente já discutiu. Um milagre não se faz, a polícia não faz milagre. É melhor investir esforços. Repetindo, para esse, a gente está discutindo aqui esse tipo de crime. Um casal que está... um relacionamento conturbado por conta de na verdade, no caso aqui o homem, tentar identificar as famílias, tentem identificar isso em suas famílias. Porque não começa do nada, né? A gente está falando de violência doméstica, tal, Lei Maria da Penha, blá, blá. Isso não começa do nada, começa com uma reclamação, um grito, um empurrão, uma ameaça. Então, assim, a minha visão, a forma mais correta de evitar é por aí. É por aí. É identificar, tentar ajeitar a cabeça desse cara, dessa mulher, desse cara, porque a maioria realmente é os homens que não aceita. Eu acho que o caminho mais
sensato é esse. Até chegar um momento que... Porque assim, tinha como evitar isso? Tinha. Como? Agora isso aqui não é para muita gente. Não é viável a muita gente. Como? A mulher ela percebeu que a coisa está ficando estranha, ela vai embora. Como aconteceu nesse caso. Não, Fazia filho, ela vai embora da cidade, da vida do... Pensei ela que era vai... embora de casa, Não, porque fazia um ano que ela estava separada dele. Sim, mas aí não vai embora de casa, Quando não. se Quem acha? vai achar? Ela vai embora para outro país, de preferência, para outro estado. Aí é viável? Aí entra a questão da viabilidade. Quando você diz que a UEPB tem que botar não sei quantos detectores de metais, uma porta giratória, tem que saber se é viável. É viável. Né? Você sabia, Saulo, Vai que... evitar? Não sei. Você acha que... Pronto, você citou o banco. Não, mas o banco não tem? Tem. Tem alguém armado dentro do banco? É agência bancária? Sim. Tem um segurança. E aí? E o segurança não pode surtar? Pode E matar também. o gerente? Pode também. Sim ou não? Por isso que eu E falei se o segurança que namora lugar com nenhum é seguro. alguém? Se o segurança namora com alguém, uma funcionária, sei lá, tem um namoro lá, rolou um clima, uma funcionária do banco ali qualquer, e de repente, um tempo, ela não quer mais o cara. Não, quero você mais não. Ah, não quer não? Aí começam os problemas, ele vai matar ela lá dentro do banco ou não mata? Dentro dessa conjuntura aqui. Mas não tem porta giratória? E aí? Uma pergunta. Já que todo relacionamento vai ter que ir embora do país para a cidade, tem que precisar fazer isso. É muito extremo, é muito obrigado a extremo. fazer isso. É como eu estou É muito dizendo. extremo. Ela não é É obrigada porque quando quando se se fala- pergunta, a ser assassinada. quando se pergunta, tem saída? Tem, agora é uma saída extrema. Porque se for esperar pela polícia, como é que você vai? Isso é inviável. Os policiais morrem. Tá aqui, o bombeiro morre na porta do... Quantos policiais não morrem aí todo dia, emboscada? Então, nem o policial que é treinado, que tem arma, que tem amigo Não armado, consegue escapar. ele não é 100%, meu irmão. Ele também morre. Como é que ele vai garantir a vida 100% de outra pessoa? Tem. Agora, são casos muito específicos. Tem dinheiro, você é milionário, pronto, bota segurança atrás de você 24 horas, duvida alguém chegar perto. Se lhe matar, é outras formas de Você agora, Saulo, entendeu? Assim, são questões extremas. Porque a pergunta ela é muito seca. Tem como? Tem. Agora, infelizmente, não é para todo mundo. Você sabe que... Né? Todo dia que ia morrer na universidade ou fora, não ia adiantar. Exatamente. Você sabia que, Saulo, que Chega numa situação que... você me despertou aqui, é uma... NB, na hora de passar ali, porque ele ia ser doido de enfrentar uma polícia. Ele ia NB. A viatura ia NB. Ele tem um raciocínio de dizer assim, eu vou lá entrar com o cara, eu morrer ali mesmo. Era Sim. isso Aí que... eu vou planejar pegar ela lá fora. Exatamente. isso que eu falei. Ou então eu venho amanhã, se amanhã não tiver a viatura lá. Mas foi isso que eu falei. Será que se tivesse ali uma viatura, pelo menos um policial, o cara não pensava duas vezes? Porque o cara não era bandido. Naquele dia, não. Mas no outro dia ele ia voltar lá. Por isso que eu digo que a segurança ela tem que ser constante. É? Só na UEPB? Não. Em todo estabelecimento. Tem como? Agora, É viável? mais eficaz nesses pontos ou nesses locais públicos onde já houveram. Ou não? Você me desafiou para uma coisa. Eu irei fazer uma matéria. A gente poderia fazer até junto. Após o caso que ocorreu na UEPB, o que mudou no tocante à segurança no local? Você sabia que eu irei fazer isso? Por quê? A imprensa, ela lida muito com o factual. Aconteceu, é aquilo lá. Bum! Rodou o Brasil inteiro. Mas após, o que mudou? Eu vou fazer uma matéria. E você acha que seja lá o que for que vai mudar, se é que vai mudar. Se é que vai mudar. Seja lá o que for, você acha que é garantia? Não. Não. Mas que É algo... por isso que essa pergunta aqui, vou repetir, tá, gente? Não é uma crítica à pergunta, não, pelo amor de Deus. O repórter estava lá fazendo seu papel e não estou criticando a pergunta. A pergunta, inclusive, é um convite à reflexão. Eu estou só complementando aqui, ou dizendo o que eu gostaria de dizer lá, se eu tivesse sendo entrevistado, mesmo sabendo que lá talvez não desse tempo dessa reflexão, realmente não ia dar. Mas é que, assim, essa pergunta o repórter fez, como todo repórter,
Meio que ele transmite uma percepção da sociedade, né? O jornalista, de certa forma, ele transmite aí ele fez a pergunta que a sociedade quer fazer. E principalmente a sociedade acadêmica nesse caso. A UEPB é um lugar seguro? Aí a resposta é muito curta, depende, e a explicação é que é ampla. Depende do ponto de vista que você quer. Porque numa resposta, para uma pergunta dessa, eu poderia fazer outra pergunta. Delegacia é um lugar seguro? Você acha que não foi pertinente a pergunta do colega Não, repórter? acabei de dizer a você. Não tem nada a ver com isso. Ele perguntou Eu tô- o que, na verdade, acredito que toda a sociedade, nesse momento, queria saber. Sim, e ele A não pergunta que ele estou fez dizendo também- que ele está errado, não. Vou repetir. Isso aqui não é dizendo, não é crítica à pergunta, não. Até porque coletivo é um momento livre. Eu estou aqui tentando dizer o que eu diria se tivesse tempo. Na coletiva não tem tempo para gente filosofar desde gente aqui, meu filho. Não tem tempo. Mas é preciso que essa filosofia seja dita em algum lugar. O que você Estou responderia, Saulo? tentando fazer isso, né? Como a imprensa não tem como, pela sua dinâmica, permitir esse espaço todo, etc. e tal, a gente tem que partir para os podcasts da vida, né? Para tentar a sociedade entender que a pergunta ela é precisa, só que a resposta é curta, depende. A explicação da resposta é que é ampla, é o que a gente está tentando fazer aqui. O que é segurança para você? Porque a pergunta é em cima de um fenômeno aqui é raro. Raro. O cabo chegar dentro da universidade e matar o outro por conta de ciúme. Assim como dentro de uma unidade militar, 2 militares tirarem a Exatamente. própria vida. É raro. Dentro de uma unidade militar, algum indivíduo entrar a O vida de um policial bombeiro. civil chegar numa delegacia e matar 4 colegas de trabalho. Raro. Raríssimo. Mas acontece. Né? Aí por isso que a resposta que a gente tem que dar é cheia de detalhes, de exemplos, né? Para mostrar que não é só na UEPB. De que em qualquer lugar, Qualquer algo lugar. pode acontecer. Você citou aí querendo meio que mostrar os bancos como um lugar muito seguro. É aí por isso que eu perguntei, não tem ninguém armado dentro do banco? O E esse alguém não pode surtar? Mas que, na verdade, Saulo, Ah. quando você, assim, a segurança... A sensação de segurança. A segurança, na verdade, ela lhe causa um certo desconforto. Causa. É porque não existe segurança absoluta. Não existe. Não existe. Infelizmente ou não, o que o povo quer realmente é seguro. Mas não existe. O que existe é sensação. Você está num ambiente que, por falta de casos de violência, por ausência de casos de violência, você se sente seguro. Você mesmo diz, não, eu estou no batalhão, me sinto seguro. Não tem roubo, assim, assalto, papapá, não tem arrastão, não tem homicídio. Realmente, eu estou numa delegacia, central de polícia, quando eu estou na central de polícia, eu me sinto seguro demais. Demais. É diferente você estar no meio da rua. Sei lá, numa lanchonete, numa pizzaria, num bar. Estabelecimento comercial. Enfim. Totalmente diferente. Eu me sinto seguro. Eu me sinto seguro quando eu estou num bar, que eu gosto de tomar uma, né? Que tem vários colegas policiais. Porque a malandragem conhece, passa, reconhece. Não, aí eu não vou não entra aí não. E como Pode é- acontecer uma tragédia, pode, um policial embriagado estranhar outro e bababá, arrigou, não era nem podia nem estar armado ali, mas enfim. E ali acontecer. Mas pode acontecer de uma tragédia, um cara ciumento, cheio de cana e, né? Ou se estranhar um com o outro, ou então com outra pessoa que esteja lá, enfim, etc e tal. Pode acontecer, inclusive aconteceu já o pessoal parecido um tempo desse. Mas no tocante a questões de assalto, eu me sinto seguro, porque não tem, raramente acontece. E quando acontece, quase sempre os bandidos levam a pior. Aí, mas quando eu estou em outro ambiente, aí você já não sente, mas pode até ser seguro, você estatisticamente, para aqui nunca teve roubo, mas você não sente, porque é sensação. Não existe segurança plena. E pode até existe assim, nas situações extremas. Eu sou milionário, estou aqui num castelo, lá fora tem 300 segurança tudo armada, aí é outra história.
E aí você vai ter que rezar para um desses 300 não lhe trair também, né? Não fazer parte de um esquema de, como grosso modo, comparando a história de Silvio Santos, aquela, enfim, foi com... E teve, não foi Silvio Santos, não, acho que eu embuluei as bolas aqui. Nem Silvio Santos escapou, que teve sua casa invadida 2 vezes. Exatamente. Com toda a segurança. Dinheiro da segurança? Com toda a Depende. segurança invadida. Depende, né? Policiamento ali, refuta assaltante. O cara vai lá roubar, vê polícia, eita, pô, não dá. Aí vai no dia, não dá. É um tipo de crime. Pronto, exemplo disso aí. Agora, cara que tá com a cabeça louca, como esse Flávio tava, porque se o cara é empresário, tem seu negócio, tem seu dinheiro, me parece até que já estava com outra mulher, já tinha, enfim, já estava em outro relacionamento, e pirou nessa onda de querer matar. Meu amigo, uma cabeça desse homem aí, ele não tem medo de polícia, de juiz, de nada. Você pode botar 10 viaturas na frente. Se ele tiver a chance de... Ele não tem medo disso, não é tanto que morreu. Se você vai se matar, tu vai ter medo de quê? Tu vai ter medo de quê? Se teu intuito é se matar depois de cometer o crime. Você não tem medo de nada, meu filho. Então, não tem como. Nesse grau de loucura. Não tem como. Né? É muito difícil. Você pode criar alternativa para retardar. Agora, quanto você retardar um crime desse, é tentar, de alguma forma, cuidar da cabeça desse cara, curar a cabeça desse cara. E não ficar para sempre fugindo, uma forma de fugir. Não. De fazer com que o crime não ocorra. Não, vamos botar aqui 10 viaturas em frente ao EPB, não faz sentido um negócio desse. Se o problema é esse aqui, você tem que resolver o problema. Tentar resolver o problema. Que aí, no caso, era o problema lá de casal, enfim. E que ela nunca fez BO, tal, aí a gente vai voltar para as discussões que já teve aqui, não adianta. Mas o certo, pelo certo, recomendações são essas, né? Se a mulher está sofrendo ameaça, violência, denuncie logo. Beleza, de primeira, tenta conversar, né? Agora, isso é tão subjetivo, isso é tão assim, porque vai depender muito de cada casal, de cada vida, enfim, de cada situação. Não existe receita de bolo, né? Na verdade, Saulo, insegurança ou inseguro nós vivemos em todos os locais e em todos os momentos. Quem garante segurança? Por isso que eu falei para você, um dos locais que eu me sinto seguro, falando de instituição, é o fórum. Não sei porquê, mas eu me sinto seguro. Eu vejo que ali tem uma porta giratória com detector de metal, existe um segurança de uma empresa privada, existe um policial militar do local de prontidão. Ao entrar no local, você é obrigado a tirar todos os seus objetos de metais, colocar ali naquele compartimento, enfim. Por isso que eu falei que seria interessante rever a questão de segurança na UEPB aqui de Campina Grande. Se uma porta giratória, se uma guarnição policial, se aumentar o efetivo da segurança privada, mas eu só não acredito que irá permanecer da mesma forma. No momento está em recesso. Mas tem que ser revisto, que o fato aconteceu. Eu repito, pode até haver lá alguma mudança, implementação, para aumentar a segurança de um modo geral. A segurança, assim, a maior sensação de segurança, né? Eu não sei, eu confesso que eu não sei índice de roubo lá dentro, eu não sei se tem. Roubo mesmo, assalto e tal. Furto pode ter em qualquer lugar, mas o roubo eu não sei. Para você ter sensação de insegurança quanto a roubo, não sei se tem. Se houver alguma medida de implementação, assim, de reforçar a segurança, eu acho que vai ser mais nesse sentido. Porque eu não vejo lógica ainda, não estou vendo, não consigo implementar uma medida de segurança com vistas a evitar esse tipo de crime, porque é muito difícil evitar esse tipo de crime, por tudo que a gente já conversou. Isso pode acontecer com um professor em relação a outro, pode acontecer com um aluno em relação a outro, com um aluno em relação ao professor ou vice-versa, com um professor em relação a algum comerciante dali ou vice-versa. Então isso é algo muito diverso, muito disperso. E pode acontecer com arma de fogo ou com arma branca. Nada impede
de o camarada chegar ali na hora de um lanche, fulano tá lá, inclusive ali fora, na calçada, em frente ao EPB. Não tem uns trailerzinhos? Algum fulano tá lanchando, alguém chega com uma faca e mata ele por trás. Quem é que impede uma ação dessa? Ninguém. Ninguém impede que ela ocorra. Você pode ter um trabalho antes, né? Aí vamos voltar ao assunto todo e não tem como. Aí você pode ter, identificando o problema em sua origem, tentar fazer um trabalho de prevenção antes, né? De mudar a cabeça de quem quer fazer aquilo ali. Que não é muito fácil. Mas, enfim, eu não sou profissional de saúde mental, aí tem que ser um profissional dessa área para que nos ajude nisso. Agora, impedir que alguém cometa um ato desse, você adotar uma política de segurança que impeça, infelizmente, não tenho como acreditar nisso hoje. Bom, esse foi o tema de hoje, bem palpitante, né, Marcos? E tem mais por aí ou não tem? Nos próximos. Outros temas virão, né? Cotidiano policial, inovando com as suas lives, e acredito que dentro do seu potencial como idealizador, temas relevantes, você ainda irá trazer aqui para o estudo do cotidiano policial. Então, o pessoal que ficou até agora, agradecer por acompanhar esse programa de hoje, aí, esse bate-papo de hoje aí. Quem quiser comentar, comente, fica à vontade, dê sua opinião. O assunto é muito, muito, muito palpitante, como se viu, muito complexo, segurança pública. Por isso que eu digo, Marco, eu não gosto muito desse termo de especialista em segurança, porque, por exemplo, num caso desse aqui, você tem que conversar com um psiquiatra, pô. Um bom psiquiatra. Ele é fundamental numa discussão dessa aqui, que enquadra a questão de segurança pública. Aí imagine se eu sou especialista em segurança. Segurança é muito amplo. Eu precisaria ser psiquiatra também. Eu posso ser um estudioso, assim, sei lá, um pesquisador, um estudioso, não sei, mas especialista é um termo para mim pesado. O cara realmente tem que ser pauleira. Mas enfim, agradecer mais uma vez, né, a todos vocês aí, muito obrigado. E até o próximo vídeo aí, até o próximo bate-papo aqui do Cotidiano Policial, beleza? Até lá.